Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Sara, professora de administração da Micronet Francisco Morato, e hoje nós vamos trabalhar com o tema de assistente contábil, falando a respeito de pessoa física e pessoa jurídica, e também vamos conhecer um pouquinho a respeito das etapas de abertura de uma empresa, tudo bem? Vamos lá? Primeiramente, vamos começar falando a respeito do CPF. O que é o CPF e o seu objetivo? Primeiramente, para o governo, toda pessoa física é a pessoa considerada, né, somos nós, pessoas de carne e osso. Então, o CPF, ele é a sigla para cadastro de pessoas físicas. Portanto, ele é um documento que cadastra uma pessoa na Receita Federal, tá, no governo do Brasil, e todo cidadão deve possuir esse documento que apresenta dados, tá, como o nome e o código de identificação dessa pessoa, né, o código é aquela numeração do nosso CPF, tá, composta por 8 dígitos, se não me engano, 8, 9 dígitos. E o CPF ele é um documento indispensável também em muitas ações, como para que você venha obter seu CPF, o seu passaporte, para participar de concursos públicos e obter benefícios na Previdência Social e abrir contas em banco e outras ações também que você vai realizar e, consequentemente, precisa ter um CPF em mãos, tá? Então, acaba sendo que esse documento é um documento 100% indispensável para uma questão de controle do governo para cada cidadão existente e também para uma questão sua de um convívio social e o bem-estar nesse convívio, né? Para que assim você consiga realizar ações que precisam desse documento em mãos, tudo bem? Mas como eu posso obter o meu CPF? Basta você ir até uma agência dos Correios, tá? Da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, de posse dos seguintes documentos: uma carteira de identidade ou uma certidão de nascimento, um título de eleitor ou um comprovante de alistamento eleitoral, tá? Lá você vai receber uma ficha de solicitação deste documento e a mesma vai ser preenchida e você também tem que realizar o pagamento de uma pequena taxa, tá? Para que assim você venha obter seu CPF. Então, é um documento fácil de se obter e indispensável na vida de todo cidadão, tá? O CPF, se eu não me engano, eles entregam para você em torno de 1 a 2 dias úteis, tá? Então, fez a solicitação, efetuou o pagamento dessa taxa, você já, em torno desses 2 dias úteis, você já pode ir lá retirar o seu CPF, para que assim você já possa usar do mesmo, tá? Antigamente, uma criança ela não precisava logo nascer e já emitir seu CPF. Tá? Mas hoje é o indicado, tá? Para que assim ela já venha ter CPF em mãos para também já ter a sua numeração, né? Já para ser gerado o código dessa pessoa, tá? E a gente tem as situações cadastrais do CPF, onde cada uma delas é um status destinado para como essa pessoa ela vai se encontrar, né? Para como a situação na qual esse documento se encontra. A situação do documento regular quando uma pessoa física ela está com suas obrigações da Receita Federal em dia. E para isso, ela deve entregar a declaração do seu imposto de renda ou deve ser isento do mesmo, tá? Então, ela tem que declarar o imposto de renda ou então ela tem que ser isenta do pagamento do imposto de renda e está com suas obrigações com o governo federal ok. A partir daí, ela vai ser destinada, né, nominada como CPF regular. Tudo bem? O CPF pendente de regularização ocorre quando a pessoa física deixa de apresentar em dia a declaração do imposto de renda ou deixa de apresentar também que essa pessoa é isenta desse pagamento, tá? A partir desse momento, onde a pessoa ela não está em dia com suas obrigações para com o governo, o CPF dela se encontra no status de pendente de regularização. Tá? O CPF nulo ele ocorre quando se descobre algum tipo de fraude na inscrição do documento, por exemplo, a inscrição de uma pessoa física que não vem existir. Tá? Então, fizeram o cadastro de uma pessoa na qual não existe e descobriram essa fraude, a partir daí o CPF vai ser nominado como CPF nulo. Tudo bem? O CPF cancelado, essa situação ela se dá quando a pessoa física ela falece ou quando o juiz, por alguma razão, determina o cancelamento desse documento. Então, a partir daí, recebe o status de CPF cancelado. E o suspenso ocorre quando a pessoa física deixa de entregar a declaração do imposto de renda ou que essa pessoa é isenta por mais de 2 anos. Tá? Nesse caso, vai ser considerado CPF suspenso. Tá? Esses status cada um vai denominar, né, como a situação cadastral da pessoa ela vai se encontrar,
e tem que ficar de olho em cima disso, né? Como eu falei, o CPF é um documento que realiza determinadas ações para fazer, para a emissão do seu passaporte, cadastro para que você venha participar de concursos públicos, realizar o cadastro numa agência bancária. Então, o seu CPF precisa estar com uma situação regular para que, assim, você possa usufruir dos benefícios na qual ele tem a agregar para você. Tudo bem? Então, CPF, só para mensurar, um documento indispensável na vida de todo cidadão para uma questão de bem-estar e do uso dos benefícios que o CPF proporciona para aquela pessoa na qual tem posse dele. E para uma questão do governo ter um controle das pessoas existentes em todo o território nacional. Tudo bem? Então, documento onde a solicitação do mesmo não demora mais do que 2 dias úteis. E um documento onde você precisa estar com ele regularizado para que assim você consiga realizar as suas ações. Tudo bem? Nosso próximo documento vai ser o CND, que é a Certidão Negativa de Débito. O CND, ele é um documento que comprova que o CPF está regularizado junto à Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Tá? A sua apresentação é necessária quando se abre uma conta em banco, quando se assume um cargo público ou ainda para compra de venda de imóveis, entre outros casos também. Tá? A gente precisa ter esse documento em mãos e emitir o mesmo. Tá? Então, o CND, ele possibilita essas ações e é um comprovante da regularização do seu CPF. Tá? Mas como eu posso obter o meu CND? Com o número do meu CPF em mãos, é preciso acessar o menu Cidadão, tá? Que se encontra no site da Receita Federal, que é o www.receita.fazenda.gov.br, tá? Acessando esse site, você vai na guia Cidadão, escolhe a opção Certidões, depois é só clicar em emitir certidão e informar o número do documento. Se o CPF ele estiver regularizado, o CND ele vai ser emitido online, e aí é só você imprimir, tá? E caso o CPF ele não venha estar regular, a certidão ela não vai ser emitida e vai aparecer uma mensagem informando o motivo da impossibilidade da emissão, ou seja, tá? A situação cadastral na qual o seu CPF ele se encontra, tá? Então, o CND ele é utilizado também para inúmeras ações, né, que podem ser utilizadas de benefícios da pessoa que tem posse de um CND, tá? E também é um documento na qual comprova a regularização do seu CPF, tá? Para que assim você venha utilizar ele sem problemas, tudo bem? Então, o CND ele é válido tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, para comprovar como está a regularização da questão dos documentos, tá? Então, se o meu CND ele foi independente, se ele é para uma pessoa física ou para uma pessoa jurídica, ele só vai ser emitido a partir do momento que eu estou com as minhas regularizações ok. A partir do momento que eu estou em dia com as minhas obrigações como cidadão ou como empresa para com o governo. E a partir daí, a minha solicitação do CND vai ser aprovada e vai ser um documento onde eu posso comprovar essa minha regularização. Tudo bem? O meu CNPJ, né? O que é o CNPJ e para que ele funciona? Assim como toda pessoa física, pessoa jurídica também precisa de um documento para comprovar sua existência dentro do mercado, né, dentro do governo, tá? Então, o CNPJ, ele é a sigla para Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E sem ele, o governo não tem como saber que há uma atividade comercial sendo exercida. E é por esse motivo que nenhuma empresa pode funcionar sem esse documento. Se isso acontece, o estabelecimento ele vai estar realizando uma atividade ilegal, tá? Que aí vai ser considerado como empresa fantasma, tudo bem? A partir do momento que tem uma empresa atuando dentro do mercado e ela não tem esse cadastro, ela não tem essa numeração, ela é considerada uma empresa fantasma e o governo, né, por estar em cima de seus direitos, por não ter sido informado a respeito da atuação, né, da atividade daquela empresa, pode, por assim, fechar o estabelecimento e o mesmo pode pagar uma multa de um valor muito alto por estar agindo de uma forma ilegal, né, por estar atuando de forma ilegal sem prestar contas para com o governo, tá? Então, o CNPJ, gente, a partir do momento que você tem um comércio, tá? Você precisa gerar o seu CNPJ para que assim você venha estar em dia com suas obrigações como pessoa jurídica, tá? E para que assim você também venha utilizar dos benefícios que o CNPJ tem agregado àquele que tem, tá? Assim como o CPF proporciona benefícios
para toda pessoa física, né, para todo cidadão comum, o CNPJ também proporciona benefícios para toda pessoa jurídica, né, toda empresa, todo dono de empresa tem os seus benefícios também a receber a partir do cadastro do CNPJ, tá? E como eu posso obter o meu CNPJ? A partir do cadastro, tá, na Receita Federal, a partir da comprovação, né, da existência dessa minha empresa, e eu já posso fazer a solicitação do meu CNPJ e é gerado esse código, né, que é gerado esse número, tudo bem? E assim como o CPF, o CNPJ ele também tem status, na qual denomina a situação de cada empresa, tá? As empresas ativas são as empresas que estão em dia com as suas obrigações, tá? Tais como a entrega da declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, tudo bem? Então, o dono da empresa tem que fazer a entrega do imposto de renda para que assim ela venha receber uma situação cadastral de empresa ativa, tá? Onde ela vai estar regularizada e em dia com suas obrigações como pessoa jurídica, tudo bem? As empresas inaptas são aquelas que elas tratam-se de empresas que deixaram de apresentar as declarações necessárias, tá? Para a Receita Federal, tá? A partir de 5 anos consecutivos são consideradas empresas inaptas, tá? As suspensas são as empresas que paralisam suas atividades temporariamente, mas que pretendem voltar ativa, tá? Um outro caso de empresas nesse tipo de situação são aquelas nas quais os sócios estão envolvidos em algum tipo de fraude, tudo bem? Então, eu tenho uma atividade sendo exercida em mercado, porém eu vou dar um tempo com ela. Então, por exemplo, o governo descobriu que tem uma fraude dentro da minha empresa. Então, a minha empresa vai ser considerada com seu CNPJ suspensa e havendo a possibilidade de depois que eu venha retornar com as minhas atividades normalmente. Tudo bem? As empresas que recebem o nome de CNPJ baixadas, tratam-se das empresas que encerram suas atividades definitivamente, tá? Então, eu exerci uma atividade dentro do mercado, porém não vou exercer mais ela nunca mais. Então, meu CNPJ vai ser considerado baixado, tá? E as nulas são aquelas empresas que houve uma fraude no momento da inscrição do CNPJ, ou ainda empresas que tentaram se inscrever mais de uma vez no CNPJ, tá? E para verificar a situação cadastral do CNPJ, basta acessar o site da Receita Federal através do endereço do governo, que é www.receita.fazenda.gov.br, tá? E com o número do CNPJ em mãos, é preciso acessar o menu Empresa, escolher a opção Cadastro CNPJ e em seguida o comprovante da situação cadastral. E a partir daí você vai identificar como é que está a sua situação cadastral para com o governo, né? Identificar como é que tem sido o seu status. Assim como eu disse no início da aula, o CND ele é tanto válido para a pessoa física como para a pessoa jurídica. E a partir desse documento, você vai identificar como é que está a sua situação cadastral nesses dois documentos, tá? Então é importante você ficar de olho no seu CND e renovar ele anualmente, para que assim você venha identificar como é que tem sido a sua situação cadastral, para que não venha acarretar problemas para você naquele momento, então futuramente. Tudo bem? Então, esses 3 são documentos onde o documento o CPF e o CND são documentos que podem ser utilizados por pessoas físicas, né, o Cadastro Nacional de Pessoa Física e o próprio CND pode ser utilizado por pessoas físicas para uma comprovação da regularização desse documento, né, e o CPF como documento em si, né, você emitindo ele para que assim você venha utilizar ele e os seus benefícios e para uma questão do governo ter um controle de cada pessoa cadastrada na Receita Federal, tá? E o CNPJ, junto com o CND também, né, utilizado para pessoa jurídica, né, toda empresa na qual é cadastrada na Receita Federal, tem acesso ao seu código, né, e pode utilizar dos benefícios na qual o CNPJ tem a agregar para a empresa, junto com o CND, para que assim venha acompanhar a regularização dos seus documentos, né, e a regularização da atividade no mercado. Tudo bem? Agora a gente vai para o tema da sociedade, né? Vamos identificar os tipos de sociedade e os tipos de empresas que existem, né? Primeiramente, vamos conhecer um pouquinho a respeito do empresário individual, né? Essa modalidade societária, ela não recebe esse nome, ela não é uma modalidade societária, mas ela é uma empresa formada por uma única pessoa, tá? Por isso, a partir dessa ação, ela recebe esse nome de empresário individual, tá? E esse empresário, ele é comparado, ou melhor, ele torna-se uma pessoa jurídica, pois quem arca com todos os deveres e obrigações de uma empresa comum, tá? Então,
o dono dessa empresa, esse único indivíduo, ele vai ser considerado, vai ter um CNPJ, vai ser considerado essa empresa individual, pois o mesmo ele vai receber todas essas responsabilidades, tá? E nessa modalidade, o patrimônio particular do proprietário da empresa acaba se confundindo com o da empresa. E dessa forma, por algum motivo, a empresa, caso ela não venha ter condições de suprir com as suas dívidas, o patrimônio do responsável, junto com o da empresa, responderá por elas. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho uma empresa, eu tenho casas em meu nome, né, são minha posse, são os meus bens, e futuramente eu não podendo arcar com as despesas da minha empresa, essas minhas casas, elas serão um comprovante de pagamento para com as minhas pendências. Tudo bem? E agora a gente também tem os outros tipos de sociedade, além do empresário individual, né? Que é a sociedade empresarial e a sociedade simples, né? Aonde, primeiramente, a gente vamos identificar o que é sociedade, né? Como antes de mais nada, vamos identificar que sociedade é uma atividade exercida por mais de uma pessoa, tá? E com um objetivo em comum. De acordo com o Código Civil Brasileiro, em 2012, as sociedades podem ser classificadas em duas espécies. Sociedade, né, como eu mencionei, a sociedade empresária e a sociedade simples, tá? E o que a diferencia uma da outra não é o seu lucro, como algumas pessoas podem pensar a respeito, mas sim a forma como ela vai ser organizada, tá? Então, a sociedade empresária é o tipo de sociedade mais comum na qual se enquadra a maioria das empresas. Ela abrange as empresas comerciais, industriais e também as prestadoras de serviço. Tudo bem? Empresas na qual se enquadram dentro desse meio acabam sendo de sociedade empresária, tá? E a sociedade simples, nesse tipo de sociedade, se enquadram apenas as empresas de prestação de serviço em que há um profissional técnico responsável pelas obrigações legais e pelos serviços prestados por elas, tá? É o caso, por exemplo, das clínicas médicas, em que os profissionais que ali atuam precisam de um diploma de especialização na área, tá? E para completar as informações, saiba que tanto a sociedade empresária como a sociedade simples, elas podem ter diferentes ações, tá? Como, por exemplo, a sociedade de nome coletivo, a sociedade comandita simples, a sociedade limitada, sociedade anônima, entre outros tipos de sociedades que também acabam existindo, tá? Que podem estar sendo registradas, tudo bem? Através do CNPJ, tá? Uma outra delas é o EIRELI, né? O EIRELI ela é uma sigla da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Ela se refere a uma nova modalidade de empresa constituída por apenas uma pessoa, a qual possuirá 100% do capital social, que deve ser no mínimo de 100 salários mínimos, tudo bem? Essa informação ela foi vigente em abril de 2012, tá? E há dois detalhes importantes sobre a modalidade do EIRELI que devem ser ressaltados, tá bom, gente? O primeiro é que uma pessoa não pode ter mais de uma empresa nessa categoria, tá? Então, eu só posso ter uma empresa com a categoria EIRELI. E a outra é que, após a abertura, essa empresa deve sempre terminar com sua razão social com o termo EIRELI, tá? Por exemplo, Almeida Indústria e Comércio de Calçados é EIRELI, tá? Para que assim o governo venha identificar que a sua empresa, ela atua como uma empresa em situação cadastral EIRELI, tá bom? Então, também beneficiado, tá? Quem recebe essa situação cadastral. E, a partir daí, a gente tem o contrato social, né? A partir da abertura de todas e quaisquer empresas, a gente trabalha com o seu contrato social, né? Que é um documento de formalização das atividades na qual a empresa vai exercer e também da sociedade em si, né? Dos sócios entre si, cientes de tudo que vai acontecer. Então, o contrato social, gente, ele é um documento necessário para que 2 ou mais sócios eles possam abrir uma empresa, tá? E trata-se de um documento em que todas as cláusulas e condições da abertura da empresa serão constados nele, tá? No entanto, é fundamental que ele apresente informações de identificação dos sócios da empresa, como o nome, o endereço da empresa, o nome e o endereço dos sócios e o capital social, tá? O capital social é o dinheiro que cada sócio vai investir dentro do seu negócio, tá? E caso tenha alguma dúvida, gente, o capital social é a partir dele que a gente já consegue também diferir, né? Distinguir o percentual de cada um dos donos,
tá? Então, quem acabou investindo mais, acaba sendo que o percentual de posse da empresa acaba sendo mais alto. Então, eu investi 50 mil, você investiu 70 mil e o seu vizinho investiu 30. Então, você que acabou investindo mais, você vai ter um percentual maior de posse da empresa, tá? Então, através do capital social, a gente consegue também identificar como que vai ser o percentual de posse de cada um dos sócios. Tudo bem? E, como eu mencionei, deve ser constado algumas informações, tá? Como o nome empresarial, o endereço da sede, o objeto social, né? O ramo, né? A atividade que essa empresa vai exercer, o capital social deve ser informado, tá? O gerente e o administrador, né? São as pessoas que vão atuar dentro desse meio. O prolabore, né? Que é o valor que cada sócio vai receber de lucro. O balanço anual, né, que é o documento onde é realizado o balanço patrimonial, para que assim você venha identificar como foram as ações anuais daquela empresa. As cotas indivisíveis, né, que representa a porcentagem de cada sócio da empresa. A retirada da sociedade, que é a cláusula que vai ser definido como a retirada de um dos sócios da sociedade, tá? E o falecimento de sócio deve ser informado também, havendo falecimento, né? Sobre as filiais, depósitos e fechados escritórios, o fórum da comarca, a cidade e a data, né, que vai estar sendo realizado o documento, e as assinaturas dos sócios para que todos venham estar cientes, né, a respeito de tudo aquilo que está sendo informado no meu contrato social, tá? Então, um documento indispensável para a abertura de empresas, tá? Para que assim elas venham atuar e todos presentes, né, todos participantes venham estar cientes sobre cada cláusula, sobre cada condição e sobre cada ação que a empresa exerce dentro do mercado. Tudo bem? Um outro tipo de empresa, gente, é o MEI, né? Então, com a intenção de regularizar a situação do pequeno empreendedor, ou seja, aquela pessoa que trabalha por conta própria de maneira informal, foi criada uma lei complementar de número 128 no ano de 19 de dezembro de 2018, com a modalidade chamada MEI. Né? O MEI significa microempreendedor individual e a sua função é permitir que o empreendedor exerça a sua profissão dentro da formalidade. Para tornar regularizada a sua empresa e mantê-la mensalmente, o empreendedor individual ele pagava um alto preço e isso acabava sendo muito elevado. Então, a partir daí, o microempreendedor individual, ele faturando até 60 mil anualmente, ele tem um benefício a seu favor e ele fica isento de alguns pagamentos de algumas ações na qual outras empresas com maiores valores de lucro devem realizar. Tá? Então, o microempreendedor individual, ele é essa modalidade voltada para pessoas que trabalham de informalidade, né? São pessoas que atuam dentro do mercado, mas acabam não tendo um CNPJ, né? Acabam não sendo empresas grandes para terem um CNPJ, mas também são empresas que não podem trabalhar de uma maneira fantasma. Então, o MEI ele veio com o objetivo de revolucionar e de prestar ajuda para esse empreendedor que está investindo e está tocando o seu negócio, proporcionando para ele benefícios e para o governo um controle das empresas que estão dentro do mercado, né? E as empresas que estão atuando e a atividade que ela exerce. Tudo bem? E a partir daí, né, de identificar qual vai ser a minha sociedade, qual vai ser a minha empresa, a gente tem a abertura da empresa e os órgãos fiscalizadores responsáveis por ela, né? Então, a minha primeira etapa é a minha vistoria prévia, né? A vistoria prévia é uma inspeção realizada pela Prefeitura Municipal para testar que o imóvel que vai ser utilizado para exercer a atividade está de acordo com as leis estabelecidas. Ela tem por objetivo fiscalizar todos os impostos do imóvel, se eles estão pagos, e se nenhuma outra empresa está registrada com este endereço e se o bairro escolhido permite esse tipo de comércio. Tá? Então, enfim, ele vai servir para fazer uma vistoria geral e identificar se a empresa na qual você pretende abrir, né, um comércio físico, e se ele tem as legalidades, se ele está em dia com as suas obrigações e se o local onde você pretende abrir, ele permite com que o seu comércio e o tipo de atividade que ele exerce pode estar sendo realizada lá. Tudo bem? Então, antes mesmo da sua empresa já
dar início às atividades, ela vai receber, né, essa vistoria para que identificar se ela realmente pode atuar e se o local na qual foi escolhido por você é um local adequado para aquele tipo de atividade. Então, se eu vou abrir um salão de beleza, se eu vou abrir uma lanchonete, eu tenho que identificar se aquele meu local escolhido ele realmente é adequado para exercer aquela minha atividade. Tudo bem? E a nossa segunda etapa é a junta comercial, tá? O primeiro local que a empresa deve ser registrada é na junta comercial do Estado, que é regularmente fiscalizada as empresas a quem registra o contrato social delas, tá? E cada estado brasileiro possui a sua junta comercial, tá? Para que assim uma questão de controle e de administração dos dados, né? Então, São Paulo tem o seu, Minas Gerais tem o seu, Amazonas tem o seu, então cada estado brasileiro tem a sua junta comercial para uma questão de fiscalização, controle de dados e para uma questão de andamento da empresa, tá? Então, no contexto geral, a junta comercial é o primeiro órgão onde a empresa deve ser registrada, tudo bem? A Receita Federal, né, após a vistoria prévia, a empresa ela vai realizar o registro na junta comercial e ela vai receber o NIR, né, o número de inscrição do registro empresarial, né, onde essa ação ela é realizada na Receita Federal, tá? Então, para uma questão de controle, uma questão de normalização e uma questão de benefícios na qual a empresa tem a receber e para que ela venha estar de acordo com as suas ações e com as suas atividades, todos regulamentados, todos sendo fiscalizados e todos tendo um controle das ações, ela precisa estar realizando esse cadastro na Receita Federal, tá? E o registro na prefeitura, né, com o cadastro da empresa na Receita Federal e a inscrição estadual, já podemos fazer a abertura da empresa na prefeitura municipal. E essa ação ela é igual para todos os tipos de empresa, e como já temos a vistoria prévia, que foi pedida antecipadamente pela própria prefeitura, agora tudo vai ficar muito mais simples, tudo bem? E por isso vamos conferir a documentação que deve ser apresentada na prefeitura. Então, eu devo apresentar o contrato social, o CNPJ, a inscrição estadual, o comprovante de endereço da empresa e os documentos de todos os sócios, para que assim eu consiga realizar o meu registro na minha prefeitura municipal, tá? Então, eu abrindo um comércio em Francisco Morato, Franco da Rocha ou Caieiras, eu preciso ir até a prefeitura, né, municipal, apresentar esses documentos para que assim, com base já na minha vistoria prévia sendo realizada, para que assim eu venha realizar o registro dela e passar a atuar, né, exercer a minha atividade que a minha empresa pretende atuar dentro do mercado, tá? E tem os nossos órgãos fiscalizadores, né, todos com o objetivo de proporcionar tanto para a sociedade, né, o próprio empreendedor, o próprio empresário e para o governo bem-estar e identificar se está tudo conforme a legislação, tá? O IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, com o objetivo de identificar se a empresa não proporciona malefícios para o meio ambiente, né, se ela não é uma empresa que futuramente, né, com o passar do tempo, só prejudicaria o meio ambiente, tá? O CETESB, que é a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiente, tá? Onde, com o mesmo objetivo do IBAMA, só que voltado para o meio tecnológico, para identificar se as suas ações que você realiza não são prejudiciais uma questão tecnológica e para uma questão para o meio ambiente também, né? Hoje em dia, o que muitas empresas estão se adaptando é uma questão sustentável, né? Onde vem sendo pregado cada vez mais forte e diariamente uma questão de sustentabilidade desse negócio, para que a partir daí as empresas elas venham estar cientes e venham ter a consciência de que as ações que elas realizam refletem dentro do meio ambiente. Então, para que a partir daí tudo que ela venha realizar venha ser de benefícios para o meio ambiente e para que tudo aquilo na qual ela venha exercer venha estar legalizado, tudo bem? O Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, muito visitado por empresas que atuam no ramo alimentício, né, para que assim venha identificar se o local é um local onde há limpeza, né, no ambiente, para bem-estar do próprio consumidor na qual frequenta o estabelecimento, né, e como do próprio empreendedor em si, não colocando em risco os seus colaboradores e a sua clientela,
Tá? Então, a Anvisa tem o objetivo de verificar se o ambiente na qual exerce as atividades está de acordo com a legislação na qual a própria Anvisa impõe, e também para identificar se o ambiente na qual está sendo realizada a atividade, um ambiente onde ele é considerável limpo e adequado para que ela venha a ser exercida, tá? E o CRM, que é o Conselho Nacional de Medicina, voltado para o meio da medicina, né, onde os órgãos responsáveis pela fiscalização de medicina vai identificar se as pessoas que estão atuando, né, se os diplomas são realmente reais e se aquelas pessoas são aptas e preparadas para atuar no meio da saúde, né? Quando se trata de saúde, a gente tem que estar olhando, identificando se as pessoas que estão atuando dentro daquela área são realmente pessoas capacitadas e preparadas para exercer as suas atividades e as suas funções. Tudo bem? Então, a partir dessas etapas e a partir desses órgãos fiscalizadores, né, e de todas as outras etapas já mencionadas, a gente consegue realizar a abertura da nossa empresa através do nosso CNPJ, através da vistoria prévia, através dos cadastros nas juntas comerciais, na Prefeitura Municipal, na Receita Federal. A gente consegue pegar a normalização, né, dessa atividade e exercer ela em prática dentro do mercado. Então, seguindo cada uma das etapas, identificando se a empresa está regularizada e se ela tem a oportunidade de atuar naquele ambiente na qual você escolheu, tanto questão de infraestrutura como questão de bairro, você consegue colocar em prática as suas ações empresariais e, a partir daí, atuar de acordo com o que o próprio governo já estabelece, tá? Por uma questão de bem-estar do comércio, do empreendedor, do governo em si e dos clientes, né, dos consumidores que frequentam e utilizam aqueles produtos ou então aquela prestação de serviço. Tudo bem? Então, gente, hoje a nossa aula ela vai ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem escrever aqui embaixo, ou então entrar em contato com a nossa própria unidade, ou então mandando uma mensagem para a Pro, tá? Eu vou estar à disposição para auxiliar, para orientar vocês naquilo que for necessário, tá bom? Desde já eu já agradeço, né, a participação de cada um, né? E um beijo grande no coração de vocês.